Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem fala é o Davi e com mais informações para vocês, meus irmãos. E dessa vez, dica do Rogério Lima, sempre atento aí, principalmente aos aumentos abusivos que vão vir aí em diversos serviços. Desde que o Lula assumiu, o dólar não para de aumentar, até por conta de algumas decisões que é preciso ser tomadas, né? Nessa questão também eu não vou só criticar, mas tem decisões como, por exemplo, tirar de pauta as privatizações absurdas, a entrega do nosso patrimônio. É óbvio que isso vai fazer com que haja retaliações lá de fora. Essa não é a questão é que algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, pelo governo Bolsonaro, elas foram umas medidas eleitoreiras, elas foram umas medidas de fachada, né? Portanto, como ele perdeu a eleição e aquilo ali foi feito uma coisa só para enganar gado, agora chegou a hora da gente pagar por isso. O preço da gasolina pode chegar a R$ 8,40, né, como mostra a matéria do nosso querido irmão aí, e nos enviou, na verdade, a matéria é da Revista Oeste, mas o nosso irmão Rogério Lima mandou aí, e desde já fico agradecimento a esse irmão do Fé e Batalha. Olha só, família, preço da gasolina chega a R$ 8,40 no primeiro dia do governo Lula. Petista descumpre promessa de campanha. O preço da gasolina, do diesel e do botijão de gás subiram e bateram recordes históricos no primeiro dia de governo Lula. Antes de a gente prosseguir aqui com a matéria, família, eu acho relevante a gente escutar o que é que o Lula falou sobre os preços dos combustíveis, para ficar claro para vocês que eles que estão no poder sabem qual é o problema do Brasil. Agora a questão de fazer, cabe ao povo cobrar deles. O Lula sabe muito bem o que é que faz esses preços serem caros, coisas que a gente já vem explicando a vocês há anos. Então eu quero que você escute bem o que ele vai falar. Esquece que é PT, esquece que é Lula, preste atenção no que vai ser dito, tá certo, meus irmãos? Porque infelizmente, mesmo contra nossa vontade, esse cara é o presidente da nação agora. E é preciso ficar de olho e cobrar para que ele faça as coisas certas. Isso só vai acontecer, na minha humilde opinião, com muita pressão popular. Então vamos escutar aqui. Vamos ver o que aconteceu. Eles diziam que a gasolina ia ficar mais barata e, por essa razão, privatizaram a BR. Então, nós tínhamos uma grande empresa distribuidora de petróleo, que era a BR. Como essa empresa foi esquartejada, foi privatizada, hoje nós temos mais de 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto para os Estados Unidos e cobrando a preço de dólar aqui no Brasil. Não adianta o Bolsonaro trocar presidente, ele tem que trocar de postura. Ele precisa ter coragem de assumir a presidência desse país de verdade. Precisa parar de acreditar que a fake news que ele faz todo dia, toda semana de manhã, vai sustentá-lo por muito tempo. Olha, ele pode fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Política Energética, trazer a Petrobras para a mesa, traga o Conselho da Petrobras e decida que o preço não será dolarizado, que nós não vamos pagar o preço internacional, nós vamos pagar o preço do custo da gasolina aqui no Brasil. É isso que nós temos que fazer, porque o trabalhador ganha salário em reais. Sabe? Nós fazemos produção em reais, não tem por que ficar cobrando em dólar para o povo brasileiro, temos que equiparar o preço internacional. Não tem nada a ver, o Brasil é autossuficiente. Eu vou te dar um número, que eu dou, é a terceira vez que eu dou esse número. Na crise de 2008, o barril do petróleo chegou a $147 no mercado internacional. E a gasolina no meu governo custava apenas R$2,60. O Bolsonaro precisa parar de falar bobagem. Precisa falar de ficar dizendo que tem vontade de dar um murro na mesa. E não é trocando o presidente, não. Se a Petrobras é tão importante, assuma ele a presidência da Petrobras. O que ele tem é que ter coragem. Porque, na verdade, o que ele tem é o rabo preso. É o rabo preso aos preços, sabe, internacionais. É por isso que ele não tem coragem de mudar. A Petrobras teve um lucro de 106 bilhões de dólares e esse lucro, ao invés de ser revestido, grande parte dele, em novas tecnologias, em novos investimentos, em mais refinarias, o que é que eles fizeram? Estão repartindo dividendos. Estão pagando os acionistas. Ou seja, para o povo brasileiro, o preço da gasolina a 8, o diesel a 7, o gás a 150, a 140, a 130, sabe? E para os acionistas estrangeiros, lucro. Não é possível, é irresponsabilidade. É importante você lembrar que 50% da inflação que o Brasil tem hoje são dos preços controlados pelo governo.
gasolina, diesel, gás, energia. Ou seja, é um governo totalmente irresponsável. Não tem nenhuma preocupação com o povo brasileiro. Não tem nenhuma preocupação. O que ele pensa é em brigar com todo mundo. Brigar com a Câmara, brigar com o Senado, brigar com a Suprema Corte, brigar com os governadores, brigar com o prefeito. Então, meus irmãos, eu vou seguir aqui com a matéria, mas tá aí. O cara sabe o que é preciso fazer. Agora vamos ver se ele vai ter peito para fazer. Eu acho muito difícil. Se tem um capacho do sistema internacional, se chama Lula, muito mais do que o Bolsonaro. Só que eu acredito que a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo estiver unido e se o povo cobrar, nós podemos fazer com que mesmo um capacho desse, assim como o próprio Deus fez de exemplo, para nos dar de exemplo, com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, um perverso, Deus fez ele fazer tudo o que ele queria. Então nós, como os filhos de Deus, podemos também, através da união, da conscientização dos problemas, quais são as coisas que nos fazem ser uma eterna colônia, se a gente estiver ciente disso, e lutar e exigir dessas autoridades que façam a coisa certa, eu acho que a gente pode mudar muita coisa, família. Independente se é esquerda, se é direita, que pra mim é tudo uma porcaria. Muda detalhes, mas no geral servem ao grande sistema. Certo? Vou continuar aqui com a matéria, meu irmão. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustível, ANP, os preços médios da gasolina e diesel tiveram uma alta de 8,73% e 14,4% nesta semana. A pesquisa da ANP encontrou gasolina a 8,39 o litro em Balsas, no Maranhão. O maior preço do diesel foi em Ilhéus, na Bahia, a R$ 7,98, quase R$ 8,00, meus irmãos. Já o botijão de gás de 13 quilos teve alta de 9,9% e chegou a R$ 160 em Sinop, no Mato Grosso. Os preços são os maiores desde o início da pesquisa semanal feita pela ANP em 2004. A medida contraria a promessa de campanha de Lula de abrasileirar os preços dos combustíveis. O preço atual do combustível é a demonstração mais equivocada de irresponsabilidade, afirmou o petista em entrevista à rádio Super Notícia de Belo Horizonte, em 24 de março de 2022. Se voltarmos ao governo, vamos abrasileirar os preços dos combustíveis. Na semana passada, o então ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, fez uma publicação no Twitter afirmando que, por determinação do novo governo, não poderemos editar medida provisória MP prorrogando isenção de PIS e CONFINS sobre os combustíveis. Isso aqui, meu irmão, você sabe que a mídia oeste ela tem boas matérias, né? Essa mídia aqui, mas ela é uma mídia bolsonarista, certo? Então é óbvio que você vai saber aqui a notícia, mas sempre vai ter a sardinha puxada para algum lugar. Nós não fazemos isso, a gente aqui é justo, certo? E sendo justo, é óbvio que você não pode colocar a incompetência, a covardia que foi o governo Bolsonaro na administração Lula agora. Eu não tenho dúvida que o Lula vai fazer muita coisa letal a essa nação e que nós precisamos estar unidos, prontos para protestar, eu não tenho dúvida disso. Mas colocar a alta dos combustíveis nesse exato momento que ele assume, nas costas dele, aí é canalice. Abrasileirar os preços dos combustíveis é uma medida necessária porque estamos falando de tirar a dolarização dos preços. Ora, se nós damos conta de pelo menos 70% do nosso próprio combustível, conseguimos refinar 70% do que precisamos para tocar o país, por que é que você vai cobrar 100% dos preços e ainda com exceção de combustível? O que é que gera isso? Tirar PIS e CONFINS dos combustíveis, esses impostos, o que é que representa isso? Representa, meus irmãos, que aquele montante de dinheiro que é apurado com a venda dos combustíveis vai para acionista estrangeiro. Não é à toa que a bolsa não para de cair, já que uma das principais empresas do Brasil é a Petrobras, e como foi tirado de pauta as privatizações de vários dos campos de pré-sal, eles estão reclamando, eles estão revoltados. E aí o que é que acontece? Param de investir e aí o valor de ação da empresa cai. E isso é uma coisa boa, sim. Uma ferramenta de trabalho ela não tem que ter valor de mercado. Ela tem que ser o que ela é, uma ferramenta de trabalho. A partir do momento que o próprio Lula transformou a Petrobras em uma empresa mista, nós ficamos à mercê da vontade estrangeira. E a empresa acaba saindo da função, porque ou ela faz a função dela, ou ela se preocupa apenas em agradar os seus donos e gerar lucro. Então, na prática, as medidas que Bolsonaro fez, dolarizando os preços, colocando o preço de paridade internacional em 100% do combustível aqui dentro do Brasil e não cobrando imposto, significou apenas, traduzindo para você, que acionistas puderam levar bilhões e trilhões daqui sem pagar um só centavo de imposto. É um roubo legalizado.
É isso que aconteceu. Então é óbvio que isso precisa ser revisto, sim. As isenções de impostos federais feitas por Jair Bolsonaro para driblar a alta da inflação terminaram no sábado de 31, na verdade para agradar os acionistas estrangeiros, né? Mesmo Lula recuando e assinando no dia 1º a prorrogação de um MP para estender a isenção de PIS com fim nos combustíveis por 60 dias, os preços subiram. No Piauí e no Rio Grande do Norte, o preço do litro da gasolina foi encontrado a R$ 7,99 e R$ 7,92. O Amapá aparece com o menor preço médio do país, com R$ 6,27. Em São Paulo, a média foi de R$ 6,86 por litro, tá certo? Então, meus irmãos, o que é que vai acontecer aqui? O Lula precisa correr para tirar, de fato, esse PPI dos preços dos combustíveis, e isso vai fazer com que a empresa perda valor de mercado, sim, isso é fato. Mas aí o povo fazer pressão para que seja feita a coisa certa, né? Que se cobre PPI do que precise ser importado de fora e que se venda, né, o combustível para fora com um preço em dólar. O que a gente tira a mais, que a gente mesmo não consegue refinar, que é exportado para fora, isso aí tem que ter o preço. É simples assim. Não é tão difícil, família, fazer uma administração boa, equilibrada. O que é difícil é ter bom senso, o que é difícil é honestidade nesse meio. Então ambos os lados não têm isso. E é por isso que gera essa bagunça toda. Você vê, quando mudaram os preços dos combustíveis aqui, começou-se a cobrar essa desgraça desse PPI, a alegação foi que a Petrobras estava quebrada e precisava ser feito isso, do contrário ela ia falir de vez. Quando na verdade isso é uma grande mentira. Os prejuízos que foi gerado na Petrobras foi pela roubalheira, o Petrolão. Tem livros sobre isso. Quem quiser leia e vai entender. Era muito desvio de dinheiro. E é por isso que eu digo que a prisão de Lula pelo triplex é uma defesa do sistema a ele mesmo. Pois, quando se vai investigar um presidente, não é para fazer justiça, não é para mostrar crimes que aquele administrador cometeu, mas sim para tirá-lo do poder, para prejudicar apenas ele, não limpar o sistema como as pessoas acham que está acontecendo. Eles sabem que aquilo ali é como um fio, família, que se for puxando vai vindo muitos outros conectados a ele. Então eles não fazem isso. Olha, vamos prejudicar, por exemplo, o Bolsonaro agora. Eles vão tentar prender o Bolsonaro. E não espere que vão mostrar algum esquema muito grande de corrupção. Vão prender alguma coisa por homofobia, irresponsabilidade na administração pública, alguma coisa desse tipo. Coisas que se resumem apenas ele, que não vai investigar. E quando isso aconteceu, por exemplo, naquela época do PC Farias, eu já falei isso em outros vídeos. Os caras têm que apagar mesmo. Foi o que aconteceu com ele. Dê uma procurada sobre esse assunto que você vai ver. Então não acho que vai ser diferente agora, que as pessoas não vamos fazer justiça, esses que estão no poder, porque um presidente, família, ele não desvia, ele não mete a mão em nada, se não estiver junto com muitos outros. É um verdadeiro esquema de corrupção. Você vê os mesmos caras ali revezando o poder. É líder de governo, é deputado que diz que é de esquerda, outro que diz que é de direita, e começam a trocar as posições. É como um tabuleiro de peças mesmo, se mexendo ali, família. E a gente não pode entrar nesse esquema. Então, que esse preço de paridade internacional, ele precisa sair dos preços 100%, pelo menos o 100% precisa sair, que cobre-se apenas o que a gente precisa, né, importar, que a gente precisa refinar lá fora e comprar pronto, tudo bem que se cobre esse preço. Mas se fizesse assim, família, a gasolina vai cair para o preço normal, R$ 5,00, R$ 4,50, nessa faixa. É mais civilizado. Agora, 100% do preço como está aqui, ainda mais com isenção de imposto, para que acionista internacional, que a gente não sabe nem quem é, leve a bolada inteira sem pagar um centavo de imposto, isso é um absurdo. Enquanto os estados fazem o quê? Começam a sugar, como vampiros mesmo, o nosso pescoço. Para você ter noção, eu vou fazer um vídeo aqui. Agora primeiro eu vou colocar as contas em dias, porque ano passado, quando eu falei o absurdo que já estava o IPVA no governo Bolsonaro, o ano passado foi o mais caro da história, e esse segue a mesma coisa. Já foi caro ano passado, eu mostrei aqui alguns dos nossos carros, e as pessoas, mas comprou, agora tem que pagar. Como se a pessoa não fosse pagar, né? A gente faz um vídeo, né? Abre a porta de casa para mostrar, olha família, aqui um exemplo, né? E as pessoas, não, peraí, aí eu já vou criticar, alguns porque tem inveja, outros porque não gostam de ouvir a realidade, então esse ano eu vou fazer diferente. Mas eu vou mostrar para vocês os aumentos, vou mostrar os preços que foram cobrados ano passado e os que foram agora, e já tá na média aí de aumento aqui em Pernambuco de 10 a 18%, dependendo do carro que você tem. Então vocês podem esperar esse vídeo, daqui para fevereiro sai, certo? Mas o aumento está sendo grande em todas as partes do país. Por quê? Os estados deixam de colher uma parte desses bilhões que estão indo lá para fora para a mão de acionista,
E aí, sem esse dinheiro, o Estado inventa outras maneiras, porque ele não diminui. Por acaso, a sua Câmara de Vereadores aí diminuiu? O salário do prefeito da sua cidade diminuiu? Os deputados do seu estado também diminuiu o seu número? Óbvio que não. Muito pelo contrário, eles estão aprovando o tempo todo, na calada da noite, mais e mais aumento e regalias para eles próprios. Então, se é assim, e as fontes de arrecadação diminuem, de onde é que vocês acham que eles vão tirar? Caiu a ficha? É óbvio que é de mim e de você. Vão aumentar multas com a desculpa que não, é para o bem do trânsito, é para a sua segurança, as estradas cheias de buraco, mas tem uma lombada ali funcionando perfeitamente te multando. Não, é para manter os hospitais, você vai no hospital precisando de uma aspirina, não tem. Mas a desculpa é que é para salvar vidas. Olha, esses bilhões aqui que estamos cobrando desse imposto a mais, é para a gente colocar ali remédio no hospital, você vai e não tem. Quer dizer, são desculpas que o sistema dá, as bandeiras mais lindas possíveis, as causas mais nobres possíveis, para te sugar e ele próprio continuar existindo, porque o Estado só consegue existir, obviamente, nos sugando. Ainda mais quando ele perde as suas próprias fontes de renda, quando ele cede o direito que é do Estado a empresas privadas de capital estrangeiro. Então, meus irmãos, é preciso perceber isso, é preciso agora a gente estar unido nessas causas, porque do contrário, isso vai levar, não tenha dúvida, à própria autodestruição de um povo. E esse povo é nós. Então eu espero que, mesmo com essa matéria aqui, que é de uma mídia bolsonarista, a gente tenha conseguido informar você e explicado separado o que é manipulação e o que é notícia. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. Deixa a tua opinião aí, a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!